Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, o Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal, nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje, com a passagem, discussão de Jesus com os fariseus. E faremos uma leitura e um aprofundamento. E faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Essa passagem segue narrada exclusivamente no Evangelho de João. João, capítulo 8, versículo de 13 a 30. Disseram-lhe os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, teu testemunho não é válido. Jesus respondeu-lhes: Embora eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Vós, porém, não sabeis de onde venho, nem onde vou. Vós julgais conforme a carne, mas a ninguém julgo. Se eu julgo, porém, o meu julgamento é verdadeiro, porque eu não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou, e está escrito na vossa lei, que o testemunho de duas pessoas é válido. Eu dou testemunho de mim mesmo, e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Diziam-lhe então: Onde está teu pai? Jesus respondeu: Não conheceis nem a mim, nem a meu pai. Se me conhecesseis, conheceríeis também meu pai. Essas palavras ele as proferiu no tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque sua hora ainda não havia chegado. Jesus disse-lhes ainda: Eu vou, e vós me procurareis, e morrereis em vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podereis vir. Diziam então os judeus: Por acaso ele irá matar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis vir. Ele, porém, lhes dizia: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Diziam-lhe então: Quem és tu? Jesus lhes disse: O que vos digo desde o começo. Tenho muito que falar e julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e digo ao mundo tudo o que dele ouvi. Eles não compreenderam que lhes falava do Pai. Disse-lhes então Jesus: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como me ensinou o Pai. E quem me enviou está comigo, não me deixou sozinho, porque faço sempre o que lhe agrada. Tendo ele assim falado, muitos creram nele. Então, essa é a narrativa do Evangelho de João sobre discussão de Jesus com os fariseus. Bem, agora vamos fazer uma reflexão sobre o que a mensagem do Evangelho de João traz para as nossas vidas, né? Mas antes disso, quero te convidar, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, faça aqui a sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixe aqui o seu comentário com a sua opinião a respeito dessa passagem, sobre o nosso estudo. Compartilha para que mais um irmão também possa fazer parte desse estudo. E deixa aqui a sua curtida, que é muito importante para fortalecer o engajamento do nosso canal. Amém? Bem, aqui no Evangelho de João, a gente vai acompanhar a sequência do nosso encontro anterior, né?
quando Jesus começa a dialogar com as autoridades religiosas a respeito do testemunho, né, do que é um testemunho válido. E aí nós falamos um pouco sobre isso no encontro anterior, né? E muito importante se você puder assistir o nosso último encontro, porque hoje nós estamos ali aqui numa sequência. Bem, então aqui os fariseus, eles querem invalidar o testemunho de Jesus, porque no entendimento deles, Jesus falava dele mesmo. E aqui Jesus está dizendo que o próprio Pai dá testemunho, né? E ele, e ele coloca aqui também que o Pai lhe deu o poder de julgar. Porém, ele fala que a ninguém julga, mas se ele julgar, é verdadeiro, porque o objetivo de Jesus aqui foi cumprir um projeto de salvação, né? Ele retornará em sua glória como com grande poder de julgamento, inclusive, né? Mas o objetivo do ministério de Jesus não era o julgamento, embora ele tivesse autoridade para isso, né? E aqui eles ironizam a fala de Jesus, né? Porque antes de Jesus ninguém chamava Deus de Pai, né? Então existia uma certa distância, né? O Deus é o Senhor dos Exércitos, né? Yahvé, né? Altíssimo. E Jesus, ele nos aproxima, né? Ao chamar Deus de Pai e nos credenciando da mesma forma a nos referirmos a Deus como Pai. E aqui eles perguntam: onde está teu Pai? Né? Aqui eles desafiam Jesus, né? Se falar tanto do seu Pai, onde é que ele está? Não é Deus, está no céu, né? Mas na verdade eles não acreditavam, né? Eles olhavam para Jesus e via como o filho de Maria, o filho de José, né? Somente os mais velhos, né, que acompanharam ali o seu desenvolvimento, eles não entenderam o mistério da encarnação de Jesus, né? Que ele abandonou temporariamente a glória que tinha junto ao Pai para viver a vida dos homens, né? Por isso que Jesus fala que se eles conhecessem o Pai, conheceriam ao Filho, né? Porque em outras ocasiões Jesus ele vai dizer, né? Eu e o Pai somos um. Então não é possível conhecer o Pai sem conhecer o Filho, né? Santíssima Trindade aí, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então aí Jesus ele responde dessa forma, né? E também ele afirma, né, que para onde ele vai, eles não podem ir. E antes disso, ele ainda fala, né? Vós, porém, não sabeis de onde venho, nem onde vou, né? E ele fala, né, que sei de onde venho e para onde vou. Esse discurso de Jesus, eles não conseguiram assimilar, né? Porque a insistência dele é que Jesus era um nazareno, né? E eles sequer reconheciam que Jesus nasceu em Belém, conforme a profecia. Então, para eles, Jesus era humano tanto quanto, né? Aí, quando Jesus fala, sei de onde vem, Jesus está falando aqui da sua origem celestial, né? E para onde vou? Ele está falando da ressurreição, né? Do retorno para a casa do Pai, o que não era compreensível para eles, né? E Jesus ele fala que eles não poderão ir, primeiro por conta da questão do pecado, né? E depois aquilo que será entendido como morte, na verdade vai ser o que? A ressurreição, né? O retorno de Jesus, né? Para sua condição gloriosa, né? E eles entendem da pior forma possível, né? Quando ele fala vós não podereis vir, eles já entendem que Jesus estava falando em suicídio, né? Será que ele vai se matar? Porque ele está dizendo que nós não podemos ir aonde ele vai. Ou seja, todo o entendimento das autoridades religiosas, muito no contexto deste mundo, né? Dentro do contexto material, eles não conseguiram conectar o discurso de Jesus a uma causa celestial, espiritual, né? Eles não conseguiram alcançar esse entendimento. Por quê? Pela sua arrogância, né? Eles não acreditavam na divindade de Cristo, eles eram arrogantes, teimosos, né?
E aí Jesus ele completa dizendo: Vós sois daqui de baixo, ou seja, da terra, né? E eu sou do alto. De novo aqui, Jesus retomando a sua existência celestial, né? E depois ele afirma, né? Vós sois deste mundo. Ele exemplifica ainda mais, né? Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Vocês lembram que Jesus, e aí ele vai novamente falar a respeito, ele nunca disputou a liderança do plano terrestre, né? Tanto que ele fala, quando ele se refere a Satanás, ele fala o príncipe deste mundo. Ao passo que ele fala que o meu reino não é deste mundo, né? Então Jesus ele estava aqui na missão, mas ele nunca, embora tenha vivido a vida dos homens, ele nunca incorporou como projeto dele o governo do mundo, né? Isso foi dado aos homens, né? Mas sob a orientação de Deus que vai sendo rompida em razão do pecado, né? E aí eles perguntam: quem és tu? E Jesus ele não perde tempo. Jesus ele fala: olha, o que vos digo desde o começo, né? Porque não é a primeira vez que eles fazem esse tipo de pergunta, né? Jesus o tempo todo está dizendo que ele e o Pai é um, né? Ele tem falado da, do mistério, né? Da sua chegada, da sua divindade. E aí eles perguntam, mas quem és tu? Jesus ele responde, olha, o que eu vos digo desde o começo. Ele não repete, não, já falei isso para vocês. Sabe aquela história? Já tivemos essa conversa, não é? Bem, e aí Jesus, ele trata aqui mais abaixo, né? Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis quem eu sou. Ou seja, quando aqui ele está falando da paixão, morte e ressurreição, né? E é interessante quando ele afirma aqui, não é? Nada faço por mim mesmo, mas falo como me ensinou o Pai. Jesus, o tempo todo, ele se manteve na disciplina, né? Ele nunca arrogou para si o ministério, né? O tempo todo ele reverenciou o Pai, né, que aquele que o enviou é maior do que ele. Né? E quantas vezes que a gente sempre coloca aqui, não, eu fiz, né? Eu tive a ideia, é a minha capacidade. E Jesus, com uma capacidade infinitamente maior do que nós, o que que ele diz? Faço sempre o que lhe agrada, né? Nada faço por mim mesmo, mas falo como me ensinou o Pai. Olha a entrega de Jesus para o projeto, né? A humildade daquele que tem a divindade, né? Daquele que compõe, né? A Trindade Santa com o Pai. Ele fala: nada faço por mim mesmo. Ele não fala algumas coisas, ele falou nada. Quer dizer, todo o ministério ele coloca como referência da indicação, das diretrizes recebidas pelo Pai, que ele age conforme as orientações de Deus. Então, que a gente aprenda também com Jesus de se colocar como ferramenta no projeto. Nós não somos o centro da nossa missão. Nós temos um objetivo aqui nesse plano material, né? Porque, assim como diz o apóstolo Paulo, a nossa pátria definitiva é junto a Deus, né? E nós estamos aqui numa peregrinação para que a cada dia nós nos tornemos melhor e mais dignos de sermos chamados para a casa do Pai, que é o que realmente importa, né? E que é a vida plena, a vida eterna, né? E aqui é importante também essa narrativa de Jesus, né? E quem me enviou está comigo, não me deixou sozinho, porque faço sempre o que lhe agrada. Quantas e quantas vezes que a gente fala, Deus me abandonou, Deus não podia fazer isso comigo. Mas aqui Jesus, ele dá uma pista. Quem me enviou está comigo, não me deixou sozinho, porque faço sempre o que lhe agrada. Então, se você quer ter sempre a presença de Deus na sua vida, você precisa fazer a vontade de Deus. E muitas vezes a sua vontade não é a vontade de Deus. E Deus, ele não reside no pecado. Então, se de fato você quer e se importa e entende que a presença de Deus, ela é importante para a sua vida, ela é o seu caminho, você precisa fazer o quê? O que agrada a Deus.
não o que agrada o mundo, não viver em função da realidade deste mundo, né? E depois que Jesus faz todo esse discurso, muitos crerão nele. Porque quando Jesus ele debate com os fariseus, existe as pessoas que estão no templo, né? Ele estava ensinando no templo. Então, Jesus, embora ele não tenha direcionado especificamente o ensinamento, ele fez um debate mais aberto. Quem ouviu o debate acreditou em Jesus. Mas as autoridades religiosas permaneceram arrogantes, permaneceram na sua prepotência. E é por isso que Jesus falou aqui, e em outras ocasiões vai falar: por isso morrereis em vossos pecados. Os fariseus, os saduceus, né, os príncipes ali dos sacerdotes, eles tiveram a mesma oportunidade do povo. Mas o que que eles queriam? Prestígio. Que Jesus se unisse a eles. Eles nunca tiveram as pessoas no mesmo nível da realidade deles, sempre como submissos, né? Como pessoas que eram manipuladas, né? Por isso que Jesus jamais poderia compor junto com as autoridades religiosas, porque eles agiam de forma a usar, né, as escrituras em benefício próprio, conforme os seus interesses, né? E não é isso que Deus espera de cada um de nós. Deus quer o quê? Nosso entendimento, para que a gente possa definitivamente caminhar conforme agrada o nosso Senhor. Amém? Então, que a gente incorpore esse ensinamento aqui para a nossa vida, né? Que a gente testemunhe de fato, no nosso dia a dia, aquilo que Deus espera de cada um de nós e que faça aquilo que Deus espera para que a gente não fique sozinho, né? Antes de reclamar que Deus te deixou, que você está sozinho, olhe se você está tendo uma realidade de vida que corresponde àquilo que Deus espera de cada uma de nós. Amém? Então, esse é o ensinamento de hoje, onde nós falamos sobre a discussão de Jesus com os fariseus. E os fariseus, apesar de serem religiosos, né, e muitas vezes a gente vai confrontar com os religiosos. Então, dentro da realidade de Jesus, aquelas pessoas que deveriam ser aliadas do projeto do Evangelho foram contra, né? Então, não se assuste se pessoas tidas como religiosas confrontarem o seu testemunho de vida, porque também aconteceu com Jesus. Não porque eram religiosos, mas porque eles distorciam a palavra. E aqueles que distorcem a palavra vão se incomodar quando você trouxer um testemunho verdadeiro, não só no discurso, mas como na prática de vida. E se necessário for, se nós defendemos a verdade, devemos estar firmes na defesa daquilo que realmente é a mensagem do Evangelho. Então, muita paz, muita luz no seu caminho, harmonia, muitas conquistas. Que Deus abençoe a sua família e seus projetos. Amém? Abraço.